Assim como você está, queria que você estendesse suas mãos para cá, para a gente poder abençoar, né, a vida do Jamei agora. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por estarmos aqui e saber que o Senhor também está. E o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer ministrar ao nosso coração. E nós apresentamos a vida do Jamei agora, para que Deus ele seja de fato um canal do Senhor. Que o Senhor fale através dele. E que teu Espírito tome essa palavra e faça gerar vidas, seja viva no nosso coração, Senhor. E assim possamos obedecer, Pai, a tua palavra, com o nosso coração cheio de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. Deus é bom. Em todo o tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui avisado aqui que o nosso ancião Ademir está fazendo aniversário hoje. Não sei se é verdade. É isso não? É isso mesmo? Ou está lembrado? Depois vocês podem dar um abraço apertado nesse querido irmão. Né? Bem, amados, ontem à noite comentei com vocês sobre o caráter profético desse evento. E o que a gente chama de caráter profético? Não necessariamente que seja alguma previsão sobre as coisas futuras, mas é especificamente que Deus nos dê a capacidade de ver as coisas como Ele as vê. Amém? Mais que ver o futuro, mais que alguma coisa escatológica, o ver a partir de como Deus vê. Tudo bem, Ari? E o que eu gostaria de conversar com vocês hoje de manhã é sobre o que Deus quer fazer nesses próximos tempos. Quais são os passos que nós devemos dar nos próximos meses, próximos anos, pois esse tempo aqui, ele também cumpre isso. A gente rever os amigos, a gente abraçar, a gente ser instruído mutuamente, um instruindo ao outro, mas também receber uma palavra que vai nos ajudar no nosso ministério, nas nossas congregações, a partir desse evento. Esse evento, então, ele tem essa característica. Mas eu gostaria de tomar um texto com vocês, e o que eu vou falar com vocês faz parte de uma tarefa que Deus me deu para os próximos 2 anos. Tarefa essa que significa visitar as congregações que eu assisto para trazer uma palavra, essa que vocês vão ouvir. Como eu já tenho passado em várias congregações, alguns irmãos eu vou ouvir hoje de novo. E não é porque eu estou esquecido, não, eu vou falar de novo. É porque isso faz bem para você ouvir de novo. Tá bom? Então, eu queria começar com um texto que está lá em 1 Crônicas 22, 5. Vamos nos situar. Em primeiro lugar, vamos nos situar. Vamos ver onde estamos, para depois a gente determinar para onde a gente vai. Correto? Esse texto, ele é muito interessante, porque ele traz uma expressão que aparentemente é uma expressão que não faria falta se não houvesse, se não existisse no texto. Esse texto, qual é o contexto dele? Davi preparando seu filho para aquela obra tremenda que seria
a construção do templo, construção da casa real. Então, nós estamos exatamente no momento em que Davi está dando instrução a Salomão e também falando às pessoas que eram seus auxiliares, seus assessores, e falando a respeito de Abraão, de Davi, de Salomão. Salomão. E ele, descrevendo Salomão, diz que ele era muito novo, muito tenro, não tinha muita sabedoria, então ele pede que aqueles homens que estão ao seu redor pudessem ser auxiliares e incentivadores do seu filho, que iria tomar o seu lugar, iria tomar o trono, iria então construir a casa essa que ele não podia construir, porque ele era homem de sangue, porque tinha sangue em suas mãos. E graças a Deus, o texto completo dizendo, porque você guerreou as guerras do Senhor. Tem outra versão que diz que você guerreou na minha presença. Ou seja, as guerras que Davi guerreou não foram coisas que ele produziu, mas Deus o envolveu nas suas guerras. Ainda assim, ele não podia construir o templo, ele não podia construir a casa para Deus. Da mesma forma, o nosso Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era homem de sangue. Ele não construiu a casa, mas ele juntou todo o material e entregou na mão do nosso Salomão, o Espírito Santo, e ele está construindo a casa. Davi, ele juntou todo o material, fez tudo. E a descrição dessa atitude de Davi é muito interessante, porque diz o texto que ele deu dos tesouros do rei. E ele fala assim: e porque tenho afeto à casa de Deus, eu dei das coisas particulares minhas. Quer dizer, ele fez uma contribuição como rei, mas não satisfeito com essa contribuição, ele deu aquelas coisas que ele não precisaria dar. E por quê? Porque o afeto à casa de Deus o moveu. Você vai ver essa mesma atitude em Salomão. Você vai ver essa atitude de entrega em Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria para cuidar do povo do Senhor, e na inauguração da casa, ele dá não sei quantos 1000 animais para serem sacrificados, e não satisfeito com essa entrega,
Paulo. Paulo começou. E depois que Paulo ia partir, no momento que ele ia partir, o que ele faz? Ele manda aquele que tinha igual sentimento que ele. Alguém que o imitava em tudo, que era o seu filho, o verdadeiro filho, como Paulo chama, Timóteo. Então, ali havia uma casta de pastores, de presbíteros, assim, de alto nível. Uma igreja muito ortodoxa. Ortodoxa no sentido que zelava pela doutrina, que zelava pelo ensino. E, mais que isso, uma igreja que provava os apóstolos que ali chegavam. Eu acho que isso a gente tem que restaurar. Provar os apóstolos, que se dizem apóstolos. E eu confesso a vocês que parece que na pandemia houve assim uma semeadura de apóstolos como eu nunca vi. Eu digo que, não sei quem é que já morou no interior aí, na época de Tanajura. Já não. Daquela chuva assim, aí sai. Então, são os apóstolos da pandemia. Muito apóstolo ensinando muita coisa. E a gente precisa provar. A igreja em Éfeso provava. E aqueles que se diziam apóstolos não eram reconhecidos por ela, eram repreendidos por ela, enfim. Então, a descrição que Paulo faz daquela igreja é uma descrição que qualquer um de nós gostaria que fosse a descrição das nossas congregações. Só que tem um problema. Tenho, porém, contra ti. E o que o escritor, o que o anjo fala que fazia com que a igreja recebesse essa reprimenda? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor, aí você pode pensar de duas formas. Aquela pessoa que foi a primeira que você amou de verdade, ou aquela pessoa que você mais ama de verdade. Você pode pensar em termos de tempo, foi a primeira pessoa que eu amei, ou você pode pensar em termos de qualidade, é a pessoa que mais eu amo. Eu creio que as duas coisas podem ser aplicadas aqui, mas eu acho que o mais certo aqui é que aquele povo deixou de amar Jesus como amava. Eu acho que nisso nós temos que pensar, para ver se nós amamos hoje a Cristo, a nossa paixão por Ele é a mesma paixão da nossa conversão. Está lembrado aí, não? Pode ser que tenha acontecido isso há muitos anos, mas a gente se lembra como foi. A gente se lembra do que a gente sentia pela pessoa amada quando a gente começou a namorar. Lembra, não? Como é que era? Eu não estou falando para aqueles que eram muito namoradores, não. Estou falando de pessoa séria. Você lembra que quando você pensava que ia ver a pessoa amada, o coração doía? O coração queimava? E não precisava falar muita coisa não, né? Só ficava assim um do lado do outro, falava assim, pois é. E o outro, é. Aí chegava o momento, ó, a conversa está boa, mas precisa ir embora. Coisa de mineiro, né? Você lembra disso, não? Você lembra que não precisava ficar falando muita coisa? Só a presença era o bastante? Você se lembra disso? Como é que somos hoje com o Senhor Jesus Cristo? Será que a gente precisa falar muita coisa? Ou será que basta estar na presença dEle, que isso enche o nosso coração? Será que a gente sente o que os dois no caminho de Emaús sentiam, quando Jesus estava ali perto? Então o convite aqui é a gente voltar ao primeiro amor. Fazer a oração que o salmista fez: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação.
A salvação tem que ser alguma coisa que me alegra todos os dias. Eu levantar de manhã com a consciência de ser salvo. Levantar com a consciência de que Deus me livrou do inferno. Em termos de brincadeira, mas é uma verdade, eu creio que sempre a gente tem que sentir o fogo do inferno no calcanhar. Não nos dedos, no calcanhar. Para saber de onde a gente saiu. Para valorizar a cruz de Cristo. Sentir essa paixão e essa gratidão por Deus em todo o tempo. Nunca cair na tentação de dizer que o Senhor me salvou porque de alguma forma eu mereci. Hipótese nenhuma. Nós ouvimos ontem uma palavra que mexeu comigo e eu espero que tenha mexido com você também. Que Deus nos livre da soberba, de achar que Deus encontrou alguma coisa boazinha em mim e por isso me salvou. Não, amado, Deus me salvou porque eu estava indo para o inferno. Melhor, eu estava no inferno e Ele desceu até o inferno para me tirar de lá. Isso faz meu coração ser grato todo dia, cada manhã. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Então eu pagarei os meus votos na congregação e pregarei a tua palavra, anunciarei a tua palavra. Você percebe o que é que move a gente? É a paixão pelo Senhor. O que move o nosso ministério é a paixão pelo Senhor. Eu tenho ensinado e repetido que o que move a gente em favor da igreja é o que nós sentimos pelo Senhor. Não é o que a gente sente pela igreja. Eu discuto aquela questão da gente ter que ter amor pelas almas perdidas. Amado, a gente tem que ter amor ao Senhor. E por causa dele, nós amamos as almas perdidas. Porque a gente ama o que Deus ama e a gente odeia o que Deus odeia. O que nós sentimos por Ele deve ser o centro da nossa vida. E a exortação final diz assim: volta à prática das primeiras coisas. Volta a ler a Bíblia como você lia. Volta a orar com a paixão que você orava. Deixa o Espírito Santo encher e queimar seu coração, como era no começo. Eu gosto de lembrar que no meu trabalho, eu levava marmita, no começo da minha conversão, e eu abria a marmita para comer e abria a Bíblia para ler, e a Bíblia esquentava e a marmita esfriava. Aí chegava na hora que não dava mais tempo para comer. Uma paixão. Senhor, restaure em nós a alegria da tua salvação. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar às primeiras coisas. Voltar à essência. Voltar ao lugar de onde caímos. Desse lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos empurre aos primeiros dias. Queridos, se nós não voltarmos a esse lugar, nós não teremos futuro. Se nós não nos voltarmos a essa posição, o nosso futuro estará comprometido. Estão comigo nisso? Não? O povo que estava com Moisés estava de volta ao começo. O povo entrou na terra, fez uma bagunça terrível, se esqueceu do seu Deus, começou a sacrificar os ídolos, mudando os costumes das coisas, perdendo padrão de família, se esquecendo dos benefícios que Deus fez. Então Deus falou assim: vamos começar de novo. E para começar de novo, nós vamos para o Egito, nós vamos para a Babilônia, para a gente voltar a começar.
povo no deserto estava voltando para o começo. O povo no deserto estava voltando a conhecer seu verdadeiro Deus, que havia se perdido na memória do povo naqueles 430 anos de Egito. Eu creio, amados, que a igreja hoje está numa volta, está num caminho de retorno, para que a gente tenha futuro. Você sente isso? Não? Vivemos hoje uma igreja completamente misturada, uma igreja com muita mistura. Quantos aqui não se lembram de uma palavra do nosso amado Carlos Mraida, quando falava de uma igreja cheia de cosméticos, cheia de preocupada com estética, mas esquecida da ética, esquecida da essência de Deus? Quem não se lembra dessa palavra? Obrigado, Mraida. Estamos no caminho de volta. Bem-vindos a esse caminho. Bem-vindos a isso. E esse encontro, amados, é um convite de Deus para termos uma visão profética. E repito, visão profética não é necessariamente visão escatológica, mas a gente vê como Deus está vendo. E para a gente ver como Deus está vendo, Deus nos convida a subir ao monte. É do alto do monte que a gente consegue enxergar ao longe, consegue enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Eu estava olhando para a vida de Moisés e vi que Deus, assim, colocou 3 montes muito importantes na vida de Moisés. O primeiro monte, o Monte Horebe. Deus chamou Moisés para o Monte Horebe. Eu não vou aqui precisar voltar aos caminhos pelos quais Moisés passou para chegar ali naquele monte, mas o convite ali era para que Moisés conhecesse ao Senhor, ao verdadeiro Deus, porque, como eu disse, Moisés estava envolvido nas coisas ali do Egito, sendo ensinado em toda sorte de ciências e artes egípcias, porque ele era agora um nobre egípcio. Pergunto a vocês, que adianta ser nobre, mas egípcio? Precisamos sim ser nobres, porque o nosso pai é nobre. Nosso pai é nobre. Mas ele estava sendo treinado para andar aquele caminho do Egito. Mas Deus não tinha esse plano para ele. Deus não tinha essa vocação para Moisés. Em hipótese nenhuma, Deus gostaria que Moisés se tornasse um faraó no Egito. Não estava nos planos de Deus. E para que Moisés entrasse nos planos de Deus, Deus chama Moisés para o deserto. O lugar da descoberta de Deus. Amados, como hoje nós não temos consciência do que é o deserto. Porque para nós, deserto é lugar de sofrimento. Mas, amado, deserto é lugar de revelação. O convite para nós é sair do arraial, e encontrar com Ele fora das portas. Deus nos leva para o deserto. E como eu disse, eu tenho encontrado muita gente que fala assim: meu Deus, estou no deserto, ao invés de falar assim: graças a Deus estou no deserto. Pois não foi no deserto que o maná caía todo dia? Não foi no deserto que a lei veio para o povo? Não foi no deserto que havia uma coluna de fogo que os guiava à noite? Não foi no deserto, amados, que o Senhor protegia do calor, coluna de fogo para guiá-los à noite? Não foi no deserto onde a roupa não se gastava? Não foi no deserto onde o sapato não acabava? Não foi no deserto em que aquele povo se encontrou com um Deus paternal, ao ponto de Deus chegar ao detalhe de dar instrução sanitária? Quando
Deus fala assim: olha, quando vocês forem fazer suas necessidades, e você sabe do que Ele está falando? Você vai ter entre os seus pertences um pedaço de pau. Lembra, não? Para que quando você termine de fazer as necessidades, cobre com areia. Deus do céu, qual é o Deus que faz isso? Qual é o Deus que faz isso? Responde para mim. Mas não foi no deserto. Não foi no deserto que Deus nos tratou como crianças dele. Não foi no deserto que Ele nos colocou sobre asas de águia. Não foi no deserto que Ele nos ensinou que nem só de pão vive o homem, mas vive daquilo que sai da boca dele. Bendito o deserto na nossa vida. Nunca mais reclame de deserto, porque se o Senhor levar você para o deserto, é para que você o conheça mais. E eu quero lhe dizer que se você conhecer mais a Deus, Ele não fica mais Deus, mas você fica mais gente. Você se torna melhor, você se torna mais santo, você se torna mais puro. Mas o convite é mais do que andar no deserto, é mais do que conhecer as obras de Deus, é mais do que conhecer a própria misericórdia de Deus, é conhecer o próprio Deus, é conhecer o próprio Deus. Não foi o conhecimento de Deus que fez Moisés renunciar ao fato de ser filho de a filha de Faraó, porque ele viu aquele que é invisível? Por favor, preste atenção em Hebreus, que não diz que Moisés viu aquilo que é invisível, mas diz que Moisés viu aquele que é invisível. E para isso ele foi para o deserto, e no deserto subiu ao monte. E lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Vai me dizer que você não lembra desse cântico. E ali Deus tocou fogo numa plantinha para atrair Moisés. Você vai ver muitas vezes como Deus usa coisas que não tem nada a ver para atrair você para Ele. Moisés não fez igreja renovada da sarça ardente. Não era isso não. O objetivo era Deus se revelar. E quando Moisés pergunta, se o povo perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu respondo? Eu sou. Nesse eu sou, Deus fala assim: não há outro Deus. Eu sou o único que sou, e todos os outros não são. E Ele começa a se revelar a Moisés, até você vai encontrar Moisés lá no capítulo 34 de Êxodo, sobre e dentro da penha, na contínua revelação de quem era Deus para ele. Você quer conhecer a Deus? Você tem que subir ao monte. Você tem que subir ao monte. Eu não sei se você gosta de subir montes. Eu não gosto muito, não. Mexe com meus joelhos, mexe com minha coluna. Então eu prefiro ficar ali embaixo. Mais ou menos a mesma natureza de Ló. Quando Deus tira ele de Sodoma e convida ele para subir o monte, e fala: não, que está bom. Vamos ficar aqui embaixo nas campinas. O segundo monte para o qual Deus chama Moisés é o monte onde Ele revela a sua lei. Ele fica ali 40 dias na presença do Senhor.
E ali Deus escreve as leis e entrega para ele. Você quer ter revelação da palavra? Você tem que subir ao monte. Subir ao monte fala de se esforçar. Subir ao monte fala de renunciar ao descanso. Subir ao monte fala de dedicação. Subir ao monte fala de se examinar a Escritura até o cansaço. Subir ao monte diz respeito a espantar a preguiça, para mergulhar na palavra, para receber mais de Deus. Amém? Então, convite a subir ao monte para conhecer a Deus, subir ao monte para conhecer a palavra, e o último monte, Monte Nebo, subir ao monte para morrer. Lembra, não? Que convite mais terrível, não? Você se lembra que havia uma questão de Moisés e a rocha, né? Sabia, não lembra? Deus fala para ele falar a rocha, o que ele faz? Ele fica irritado com o povo e fere Deus. Isso acontece muitas vezes. A gente fica irritado com uma pessoa e machuca a outra. Sim, não? Fica nervoso com a situação e fala duro com o outro, como se aquele tivesse culpa. E foi o que Moisés fez. Irritado com o povo, ele fere a rocha. E por causa disso que aconteceu, amados. O que aconteceu? O que Deus falou com ele? Você não vai entrar. Acabou. Assim, naquelas horas que a gente está sozinho, achando que Deus não vê nem o pensamento, você não acha que Deus foi assim, extremamente justo aqui, não, demasiadamente justo? Porque a palavra diz que ele foi fiel na casa de Deus. 39 anos, 364 dias e, por causa assim, de um momento, o que você acha? Você parou para perguntar isso? Não. Eu já. É que eu sou meio carnal, sou muito questionador. Meio carnal é, não sei se é o lado esquerdo ou direito. E Moisés entra na peleja com Deus. Senhor, eu quero entrar. Eu quero entrar. E na minha cabeça, amados, assim, cheia de imaginação, eu penso que a partir daquele momento em que Deus fala que ele não vai entrar, e depois também da insistência de Moisés com o Senhor, Deus chega ao ponto de falar com Moisés assim, não me toque mais nesse assunto. Lembra, não? Porque, assim, minha imaginação, minhas meninas diziam que minha imaginação não tem asa, tem turbina. Então eu ficava assim, Moisés chega diante de Deus, vai conversar com Deus sobre alguma coisa, Moisés, Deus, e aquele negócio lá da terra, como é que está aí? Aí chegava outro momento, Deus só pensou naquilo lá, lembra? Aquele negócio lá que... Até que Deus falou assim, ó, chega. Aí você fala, nossa, que coisa, né? Que Deus rigoroso, né? Junta, não espalha. Mas a minha pergunta para você é essa. Onde é que a gente vai encontrar Moisés depois do capítulo 32 de Deuteronômio? Onde? No monte da transfiguração, dentro da terra prometida, conversando com o Messias prometido. Eu pergunto a você, qual é o melhor, entrar para brigar com o gigante ou conversar com o Rei dos Reis depois? O que é melhor? Esse é o nosso Deus, que quando tira alguma coisa de nós, é porque tem algo melhor. Então, quando Deus lhe pedir alguma coisa, entrega logo. Porque Deus não fica mais Deus com a nossa renúncia. A gente fica mais santo, a gente fica mais parecido com Deus. Nós é que lucramos.
Mas o convite a Moisés aqui, amados, foi um convite terrível. Sobe ao monte e morre. Mas tem um detalhe, Moisés. Antes de você morrer, escreve uma música. Lembra ou não? E qual era o tema da música? A rocha. Que Deus terrível. O homem tinha problema com rocha. Tinha uma doença chamada rochafobia. Assim como Pedro, que tinha fogueirofobia, que sempre que lembrava, via uma fogueira, lembrava que ele tinha traído. E onde é que Jesus cura ele? Diante de uma fogueira. A rocha ferida. Foi a rocha que o curou. A rocha ferida. Foi a rocha que curou o coração de Moisés. E curou de tal forma que ele se encontrou com a rocha depois. E conversou com a rocha. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile as minhas palavras como orvalho. E ele escreve uma música de adoração à rocha. E mais do que isso, ensina ao povo. Pede lá para o, não sei, para o Eleazar, o Levi. Ó, põe lá no data show que nós vamos ensinar amanhã à noite. Terminou de ensinar, morreu. Terminou. Acabou. Amados, eu creio que nós estamos hoje nesse terceiro monte. Deus está nos chamando a morrer. Deus está nos chamando a sair da campina. Deus está nos chamando a sair da coisa fácil. Deus está nos chamando a sair daquilo que é confortável e entrar por mares nunca antes navegados, por um caminho nunca antes trilhado por nós mesmos, o caminho do imponderável, um caminho da total confiança em Deus. É uma subida de morro, é uma subida de monte. Deus está nos chamando. Às vezes eu escuto irmãos falando assim: ah, mas isso não é fácil. Mas quem disse que era fácil? O Senhor nunca prometeu para nós que o caminho era fácil. Como disse Augusto Nicodemos, ele nunca prometeu que o caminho fosse fácil, ele prometeu que a gente ia chegar. Mas ele nunca falou assim: olha, eu vou dar um jeitado no caminho de vocês. Não. Nosso caminho é um caminho de pedras, um caminho de espinhos. Não foi isso que ele falou, amados, para nós? Que no meio das aflições que o mundo nos traria, que no meio das perseguições que o mundo traria contra nós, nós teríamos problemas conosco mesmos, luta contra a carne, luta contra a gente mesmo. Ele falou que isso ia acontecer. Mas ele garante, amados, que aquilo que ele começou em nós, ele vai terminar. Ele garante. Mas o chamado hoje é o chamado para a morte. Está vindo à luz algo muito maior e algo grande, com o qual nós nunca sonhamos. Aquilo que Deus está reservando para nós está vindo à luz, mas nós precisamos ter força para o parto. Nós precisamos ter força para parir aquilo que Deus está gerando em nós. Ele não está gerando fora de nós, está gerando em nós. E o parto, amados, é um convite para a morte. Como diz Paulo Júnior, principalmente para os homens que não foram feitos para parir, que não tem uma porta de saída. Então, para nós é cesárea, sem anestesia. Esse é o convite para nós. Você sente que algo está chegando? Sim ou não? Você percebe que algo grande Deus está colocando diante do nosso futuro?
E você está pronto para subir ao monte? Você está pronto para morrer? Você vai dizer, mas Jamê, você vem aqui ao invés de animar? Tá, mas se eu falar para você que eu estou seguindo o método de Jesus, que um pouco antes de subir, ele falou, olha gente, vocês vão ser perseguidos, viu? Vão perseguir vocês, vão entregar vocês às autoridades, alguns de vocês vão ser mortos, e ó gente, estou subindo, tá? Mas é claro, o final da conversa não é esse. Eu vou mandar outro Consolador. Vocês não vão ficar sós. Nesse parto, amados, nós estaremos acompanhados. Nesse parto, nós seremos fortalecidos pelo Senhor. Mas o convite é esse: sobe ao monte. Sobe ao monte. Subir ao monte exige esforço, exige perseverança, existe uma coisa extremamente séria, que é resiliência. Resiliência é a capacidade de você manter a sua forma, manter o seu ânimo, depois de ter sido pressionado. Resiliência diz respeito a você sair da fornalha sem cheiro de fumaça. Tem crente que tem cheiro de fumaça, né? Você conversa com ele, é fumaça pura. Irmão, estou passando uma fogueira. Tá, agora conta uma novidade, vai. Fique tranquilo, que o fogo só vai queimar uma coisa, aquilo que lhe prende. O fogo é instrumento de libertação. O fogo é instrumento de purificação. Não foi isso que ele nos prometeu? Que nós seríamos batizados com? E? O que é isso? É culto mais animado? Gente, ontem caiu um fogo. Não, mas o fogo cai na segunda. O fogo cai não é do domingo, não é na segunda. O fogo começa a cair domingo cedo. E às vezes é fogo e enxofre. O fogo é provação. O fogo é luta. O fogo é tribulação. O fogo é fornalha, muitas vezes, 7 vezes mais ardente do que antes. E por quê, amado? Nós precisamos. Porque há coisas que estão profundamente arraigadas em nós, então o fogo precisa descer muito mais fundo. Você está ouvindo o convite de Deus para subir ao monte? Não tema, nem te espante, porque aquele que nos convida, ele vai estar conosco na fornalha, ele vai estar conosco todo o tempo, ele vai nos guardar, mas esse é o convite, ele está nos chamando para estar mais perto dele, ele está nos chamando para uma revelação maior das Escrituras, amém? Deus está revelando a sua Escritura. Eu vi um testemunho ontem de uma mãe que contava a respeito da sua filhinha, que na oração orava coisas que pouco adulto ora. Deus está se revelando aos pequenos, aos que não são, às crianças, porque é um tempo de grande revelação para nós. Não só visão, mas de muita revelação. A minha querida esposa dizia que a visão aumenta o nosso conhecimento, mas a revelação transforma a gente. A visão é algo externo, a revelação é algo interno. É quando Deus chega aqui dentro e muda a minha vida, usando aquilo que eu vi. Quando aquilo que eu vi se torna parte de mim, eu não consigo mais separar o que eu vi do que eu sou. Isso se chama revelação. Quando Deus manifesta o que Ele é e o que Ele quer para nós. Amém? Estão comigo até agora? Vamos subir o monte? Está pesado? Dá um jeito. Dá um jeito. Não dá para parar no meio do monte não, porque na vida espiritual parar e voltar para trás. Parar e voltar para trás. A igreja dos últimos dias, então, ela será uma igreja profética, porque ela vai ver o que Deus está vendo.
Às vezes a gente fica querendo interpretar os acontecimentos a partir dos jornais, a partir dos comentaristas. Mas não é por aí que a gente interpreta as coisas. Não, porque tal político falou isso, tal fulano falou isso. Não, peraí. O que Deus falou sobre isso? Como é que Deus vê isso? Qual é a posição? Como é que Deus caminha em meio a isso? É isso que eu chamo de visão profética. A gente vê como Deus vê. E isso determina o nosso ânimo, determina a nossa ação. Quanto menos a gente vê de Deus, mais desanimado a gente se torna diante dos acontecimentos que estão ao nosso redor. Amém, amados? A igreja dos últimos dias, por ser profética, ela verá as coisas como Deus vê. Amém? Pessoas me perguntam, Jamê, como é que você está vendo a guerra de Israel e Hamas? Falando, não sei não, eu estou querendo saber como é que Deus está vendo. É isso que eu estou querendo. Porque tem muita interpretação, né? A gente gosta de interpretar, né? Que Deus nos ajude. A única maneira de ver o que Deus está vendo é subir para receber a visão dele. A visão que recebemos dele vai ser determinante, não somente para a nossa vida, para o nosso trabalho. Porque o trabalho vai ser determinado por aquilo que vemos. Por exemplo, Abraão, saindo da sua terra, para uma terra que Deus ia mostrar, ele chega em Canaã. E ele era um homem de muita riqueza. Ele é um homem que podia construir 10 casas, mansões, mas ele não faz. E por que ele não faz? E passou a habitar em tendas com Isaac e Jacó. Por quê, amados? Porque ele viu a cidade construída, não por mãos humanas, cidade construída pelo divino arquiteto. Você percebe como isso determina o dia a dia? A nossa visão determina o nosso dia a dia. Se a sua visão é trocar de carro no final do ano, se a sua visão é fazer aquela viagem, se a sua visão é construir uma casa, isso vai determinar o seu dia a dia. O que determina o seu dia a dia? Ou é a visão de Deus, ou é a visão do mundo. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de gente santa, que perdeu a visão de Deus. Eu estou falando de gente honesta, mas perdeu a visão de Deus. E anda na visão do natural. Esqueceu de olhar para o alto. Esqueceu de pensar nas coisas do alto. Esqueceu de desejar as coisas do alto. Esqueceu de trabalhar, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Esqueceram disso. E mas essa visão desanima a gente. Porque preço de pão sobe, preço de combustível sobe, isso vai desanimando a gente. Mas as coisas eternas, elas são concretas e são permanentes. E é o que sustenta a minha fé, é o que eu vejo em Deus. Amém? Nós precisamos ter visão primeiro de quem é o Senhor. Quem é o Senhor para nós? Quem é o Senhor para mim? Como é que eu vejo o Senhor? Isso deve gerar em mim um espanto e um terror profundo. E um gozo profundo. Quem aqui não leu as Crônicas de Nárnia? E quando o nome da menina? Lúcia. Ela encontra o leão. Vocês leram Crônicas de Nárnia ou não? Gente, é um livro para criança maravilhoso, vocês deviam ler. Eu sei que eu tenho recomendado outros, como Reino de Ponta Cabeça, Evangelho e a Chave de Casa, e coisas como essa. Está ali, ó. Está ali. Crônicas de Nárnia. Quando essa menina encontra o leão, quem leu? Me diz como é que Lúcia, o que é que Lúcia sentiu? Um terror profundo pelo leão, mas uma atração profunda pelo leão. O Senhor é esse, que nos espanta, nos aterroriza,
mas nos atrai. Nos mete medo, mas nos enche de carinho por Ele. Esse é o nosso Deus. Como é que você o conhece? Quem é o Deus eterno para você? Eu não vou explicar para você quem é Deus, porque não é questão de explicação. Como é que dá para explicar o gosto de manga? Alguém pode explicar para mim o gosto de uma manga? Então, se a gente não consegue explicar o gosto de uma manga, vai explicar Deus? Segunda coisa, a respeito de visão. Ter visão do corpo de Cristo. Ter visão do corpo de Cristo. Eu estou falando das coisas decorrentes do subir ao monte. Quem é Deus? Quem é a igreja? É sério? Isso é alguma coisa importante? Isso é alguma coisa determinante? É. Porque Paulo diz, amados, que por não discernir, alguns de nós estão fracos, e alguns doentes, e alguns que dormem. Sabe por quê, amados? A visão da igreja nos faz andar como Deus quer que a gente ande no corpo dele. A gente passa a ter comunhão com os santos, e a consequência disso é que nós somos purificados de toda injustiça. Onde? No corpo, dentro da igreja. Eu creio que a última grande revelação que a igreja vai ter aqui na terra, antes de se encontrar com o nosso noivo, vai ter uma revelação de si mesma, quem ela é. Pode ser através da revelação da ceia, você conhecer o Senhor, ou pode ser conhecer a igreja, ter revelação do que é a ceia e revelação do próprio Deus. Uma coisa vai revelar a outra. A ceia revela a igreja revela a ceia. A palavra diz que nós precisamos discernir o corpo. Sim ou não? Precisamos discernir o corpo. E nesse mesmo texto ele fala para a gente se examinar. Examine-se, pois, o homem assim mesmo, e assim coma e beba. O que a gente faz? A gente, com a mentalidade ainda romana, quando chega no ambiente da ceia, no momento da ceia, alguém fala, precisamos nos examinar. Aí a pessoa começa assim, será que eu briguei com a mulher essa semana? Será que eu ofendi alguém? Não tem nada a ver, amados. Tem nada a ver. O exame ali, ele tem que ser feito no contexto do livro, que é uma revelação do que é a igreja, que é um conhecimento de que, embora somos muitos, nós somos um só pão, que nós somos um só corpo com Cristo. Essa é a revelação que nós precisamos ter, e isso nos purifica, isso nos fortalece, isso nos faz saudáveis. Roguemos a Deus, que Deus nos revele o que é o corpo dele, e precisa de revelação, porque Paulo trata isso como um mistério de Cristo, e o mistério só pode ser compreendido se aquele que criou o mistério nos revelar. Terceira coisa que eu preciso, ter uma consciência da minha própria identidade. Os consultórios do pessoal que trabalha com saúde mental estão cheios de gente que não sabe quem é, de onde vivo, para onde vou, quem sou eu. Mas na igreja, amados, isso não poderia acontecer. Na igreja nós podemos passar a não pensar de nós mesmos mais do que convém, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós, para que possamos dizer, eu sou isso, Deus fez isso em minha vida, Deus me formou assim, e é por isso que eu sirvo dessa maneira, porque se eu não compreendo minha identidade, como é que eu posso servir a igreja? Se eu não sei quem eu sou,
Não é por causa disso que em todas as cartas de Paulo, Paulo começa falando de quem ele era, menos na carta aos Tessalonicenses, mas em todas as outras ele fala Paulo apóstolo, Paulo servo, Paulo chamado. Revelação de quem Deus é, revelação do que é a igreja e revelação do que eu sou. Meu nome disso? Visão profética. Visão profética. Ter visão, amados, e permitir que essa visão nos transforme, vai nos dar um rumo. Paulo diz assim: eu não fui desobediente à visão, mas parti sem detença. Isso falando diante do rei Agripa. Agripa ou Festo? Agripa. Não fui desobediente à visão. E visão aqui, amados, não é uma visão em um momento, alguma coisa que a gente vê, mas visão no sentido da vontade de Deus, o que Deus quer, para que não sejamos desobedientes. Precisamos ter visão. Em cima da visão, nós podemos então estabelecer estratégia. A estratégia fala de como fazer para chegar onde Deus quer. Após isso, vem a logística, que é o que utilizar, quais recursos utilizar para chegar onde Deus quer. E depois fala de cronograma. Onde eu estou? Quanto tempo falta para chegar? Que momento é esse? O Senhor não nos instruiu a fincarmos postes, estabelecer marcos que nos guiem no caminho? O que que um poste de quilômetro, o que que um marco de quilômetro nos indica? Indica quanto andamos e indica quanto falta. Será que nós não teríamos que ter essa consciência no nosso ministério, do nosso trabalho? Ou será que devemos continuar trabalhando de qualquer forma, sem planejamento, sem um alvo, sem uma profecia sobre nós? Sem o entendimento do que Deus quer de nós? Sem saber onde estamos? Sem saber quanto tempo falta? Será que é assim mesmo? Eu não creio. Porque nós servimos a um Deus que planeja as coisas. Nós servimos a um Deus que ordena todas as coisas. Amém, amados? Tá. Segundo a inspiração aqui dá 5 minutos para você ir no banheiro, tomar um cafezinho, retocar a maquiagem e voltar. Não vai sair? Está correndo 5 minutos. Esse texto, ele faz parte de uns itens que eu coloco aqui, como coisas que podem tirar a nossa visão. Então, o ponto é, subir ao monte para ter a visão. Visão da palavra, visão de Deus, visão da igreja, visão de mim mesmo. Mas a visão, ela pode ser atacada, ela pode ser minada, a nossa visão. Esse texto aqui, ele se refere a Agar. Agar, aquela que gerou Ismael, por inspiração de Sara. Eu vou só ler, só anote o texto. Eu queria falar de algumas coisas que podem tirar a nossa visão. Uma delas é a reação errada ao sofrimento. Bom, reação errada ao sofrimento. São 4 ou 5 coisas que podem tirar a nossa visão. Então, a primeira delas é a reação errada ao sofrimento. Se você quiser expandir um pouco mais,
a visão sua sobre o sofrimento, ali nos livros, tem o meu último livro, que é sobre sofrimento, sobre esse tema. Como oriental vê o sofrimento, como ocidental vê o sofrimento, e como discípulo vê o sofrimento. Tem ali. Mas o sofrimento não tratado, não cuidado, ele pode tirar a nossa visão. E esse texto aqui fala de Agar. Agar, por 2 vezes, ela foi mandada embora por Sara. Por 2 vezes. Na primeira vez, ela se lamenta e volta. E volta porque Deus mandou que ela voltasse e se submetesse a Sara. No segundo momento, ela vai embora e leva o seu filho, menino que tinha ali ao redor, não sei o que você pensa da idade dessa criança nessa hora, mas você pode pesquisar que você vai encontrar uma idade aí entre os 14 e 17 anos, aquele menino ali. E ela sai. Na primeira saída, ela se assenta à beira de um poço. Não sei se vocês se lembram disso. E o nome daquele poço, vocês lembram ou não? Beer-lahai-roi, que se chama o poço que anda e me vê. O poço que anda e me vê. Qual é o único poço que anda e que me vê? É o Senhor Jesus. E ela estava sentada à beira desse poço. Mas na segunda vez, o texto não fala que havia poço. Tanto sim que ela coloca a criança a uma certa distância e se afasta para não ver o menino morrer de sede. E aí você se lembra o que acontece? Não. Aparece um anjo e fala com ele: o Senhor ouviu o choro da criança. Não fala que viu o choro dela. E faz uma promessa para ela a respeito desse menino e a sua descendência. E o texto diz que os olhos dela se abrem e ela vê o poço que está do lado dela. Você entendeu a lição ou não? O sofrimento pode nos impedir de ver o que Deus quer mostrar. Não o sofrimento em si, mas a reação errada ao sofrimento. É achar que o sofrimento, ele é fortuito, acontece ao acaso. Talvez o Mateus baixou um pouquinho, né? O pessoal atrás não está ouvindo, não? Se eu estivesse no meu tempo mais assim lá de antigamente, eu sugeriria que você sentasse mais à frente, mas não vou falar isso, porque hoje sou muito mais educado. Então não vou falar isso não, tá? Porque, né? Vai ofender o Simão, estou sentado lá atrás. Bom, o caso é que o sofrimento, sendo recebido de forma errada, faz a gente perder a visão. Correto? Deus falou que nós teríamos sofrimento. Deus falou que Ele nos guardaria no meio do sofrimento. Deus falou que nos daria suporte no meio do sofrimento. Amém? Isso faz a gente entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, ainda que seja um sofrimento provocado por um pecado meu, ou um pecado de alguém, de alguma forma, Deus vai fazer isso redundar em bem para mim, por causa do caráter dele, o caráter bondoso de Deus. Amém? Amém, amados? A segunda coisa que nos pode perder a visão é uma falta de expectativa, ou expectativa errada. Falta de expectativa ou expectativa errada. Às vezes nós esperamos coisas que não devem ser esperadas. E, amados, uma excelente vacina contra a decepção é não esperar o que não deve ser esperado.
Às vezes a gente toma alguns textos da Bíblia, por exemplo, e pega em promessas da Bíblia e não vê essas promessas acontecendo. Aí a gente fica magoado com Deus. Mas a gente não percebe que para toda promessa há uma condição. Não existe na Escritura nenhuma promessa que não tenha a sua condição atrelada. Por exemplo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa? É uma promessa. Mas para quem é essa promessa? Para aqueles que vão a todas as nações, fazendo discípulos de todas as pessoas, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que ele falou. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Davi para Salomão: enquanto você estiver construindo essa casa, Deus vai estar com você. Enquanto. O meu pai não tem me deixado só. Ele tem estado comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então existem expectativas erradas. Ou falta de expectativa. Deus fala alguma coisa, mas a gente vê tantos obstáculos aparentes, quem fala isso não vai acontecer. E a gente perde a visão. Será, queridos, que nós não deveríamos ter essa mesma atitude que os nossos irmãos do passado, que a Escritura chama de nuvem de testemunha? Será que nós não deveríamos ter a mesma atitude? Que ainda que não estejamos vendo, mas devemos saudar e confessar. Porque se Deus falou, vai acontecer. Claro que pode não acontecer na minha geração, mas vai acontecer. Se não acontecer na minha geração, eu não vou ver aqui, mas eu vou ver de cima. Mas de qualquer forma eu vou ver. Amém? Não tem expectativa errada. Não espere o que Deus não prometeu. Uma vez uma pessoa chegou para mim, muito contrita, mas muito contrita mesmo, falou: Jamê, eu espero nunca decepcionar Deus. Falei: querido, você não vai conseguir. Não, fica tranquilo, que nisso você não vai conseguir, porque Deus não espera nada bom de você. Ele fala: eu conheço o homem, não precisa me dar testemunho do homem, eu conheço. Tudo de bom que acontece em mim, amados, o que é que diz a Escritura? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dele. Há alguma boa obra em mim? Foi o Senhor que fez através de mim. Há alguma bondade em mim? É produto do Espírito Santo que habita em mim. Amém, queridos? Então, tranquilo, dorme tranquilo, que você não vai decepcionar Deus, nunca. Dorme tranquilo. Tá bom? Não fica ansioso por isso, não. Outras pessoas falam: não, fulano tem muito potencial. Tem sim, para pecar. É o único potencial nosso. Não foi o que nós ouvimos ontem à noite aqui, amados? Bondade, justiça, santidade, pureza, tudo isso é imputado. Ninguém gera santidade em si mesmo, ninguém gera pureza em si mesmo, ninguém gera boas obras em si mesmo. Somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Por isso dependemos dele. E graças a Deus, porque podemos depender dele. Nesse texto aqui, nesse ponto, eu queria só lembrar de Pedro, quando deixou Jesus lá no monte, depois de ter tentado matar uma pessoa, não conseguiu, porque cortou sua orelha. Lembra? Pescador, né? Se meteu a espadachim. E não era. Mas ele vê Jesus sendo levado para ser açoitado, e Mateus 26 diz que ele se sentou de longe para ver o fim. Ou seja, a visão dele até onde? A visão dele é só até a cruz. Ele não contava com ressurreição. Ele não contava com o reino eterno.
Ele não contava com o reino que vem e está entre nós. Ele assentou para ver o fim. E tem cristãos amados que infelizmente ficam nessa situação. Eu sei que não vai dar certo. Hard. Lipe. Só os iniciados sabem o que está correndo aqui nesse. Seguiu de longe para ver o fim. Uma terceira coisa, desejos e projetos errados. A pessoa faz um projeto errado. Como eu um dia, é o que eu estou lembrando aqui dos meus grandes feitos, eu entendi que Deus queria me dar uma casa, e saí procurando a casa. Mas, como a gente gosta de sempre dar uma mãozinha para Deus, dar boas ideias para Ele, porque a gente tem bastante, eu pensei, como é que Deus vai me dar casa? Falei, bom, eu tenho um piano velho, tenho um Voyage bem batido, vou vender para Deus pagar a casa para mim. Aí eu fiz as contas, a única coisa que dava para comprar era um terreno assim, bem distante, não dá para construir uma casa. Aí eu comecei a ficar meio abatido, porque eu falei, Deus, como é que o Senhor vai me dar uma casa se eu não tenho dinheiro? As loucuras da gente, né? Aí uma pessoa inspirada, até hoje não sei por quem, falou, por que você não vai no banco para ver um financiamento? Aí eu fui, alegre, sentei diante do gerente, falei, eu queria ver como é que fica o financiamento de casa para mim. Aí ele abriu minha conta. Ele não chegou a rir como vocês, mas ele riu com o cano da boca, o riso mais sarcástico, e na hora, mais demoníaco. Ele falou, você quer comprar uma casa com essa movimentação bancária que você tem aqui? Eu falei, é. Ele falou, impossível. E a nossa conversa terminou ali. Eu levantei, saí, eu estava mal, mas eu estava mal com Deus, porque como é que Deus permite que o incircunciso faça chacota com o santo? E Deus falou, eu mandei você ir no banco? Projetos errados, desejos errados, fazem a gente perder a visão. Balaão, você conhece? Simão, o mágico, você conhece? E no caso de Simão foi literal. Visão natural das coisas. Deixar de ver como Deus vê e ter uma visão natural das coisas. Uma visão terrena, uma visão carnal, uma visão diabólica. Deixa eu lembrar você uma coisa que Deus estava me lembrando nesses dias. Quando Salomão pede sabedoria a Deus, Deus dá sabedoria a um ponto que não havia na terra, ninguém mais sabe que ele também não houve depois. Sabe disso, né? Lembra disso? Mas Salomão, contrariando Deuteronômio 17, que traz uma instrução muito específica para reis, que seria não multiplicar cavalos, nem multiplicar mulheres. Essas duas coisas. E a terceira era copiar a Bíblia com a própria mão, copiar o texto bíblico com a própria mão. Eu não sei se Salomão copiou, mas ele multiplicou cavalos e multiplicou mulheres. Aí você conhece o resto da história. Mas ele não era o mais sábio que existia? Sim ou não? Como é que você explica isso? Eu entendi uma coisa, Márcio, que quando a gente pede sabedoria a Deus, Ele nos dá, mas Ele não anula a nossa sabedoria. A nossa sabedoria continua aí. E a gente escolhe qual sabedoria vai nos guiar. A sabedoria de Deus é pacífica, é tratável, ela é santa, ela é pura. E a nossa, o que é?
é terrena, carnal e diabólica. E o problema nosso é andar na nossa sabedoria. E não submeter a nossa sabedoria à sabedoria de Deus. Amém, amados? Então isso fala de visão terrena, visão almática, uma visão da alma. E nós precisamos voltar a ter a visão do Senhor. E a quinta coisa aqui, displicência, ou pecado. Deus lhe dá uma visão e você não valoriza o que Deus lhe deu. Você é displicente em relação ao que Deus lhe dá. Você não trata com aquilo. Você não ora a Deus em cima da visão. Você não estabelece um cronograma. Você não estabelece um prazo. Você não cria condições. Você não procura fazer o seu coração crescer naquilo. Displicência. Ou até mesmo pecado. O pecado nos afasta de Deus. Não diz que afasta Deus de nós, mas nos afasta de Deus. O pecado entorpece a nossa mente. O pecado endurece o nosso coração. O pecado não permite que pensemos. Aliás, o próprio pecado é consequência de não pensarmos. Mas eu queria lhe dar esses 5 pontos aí, para você meditar neles depois. Coisas que tiram a nossa visão. Deixa eu caminhar um pouquinho mais com você, subir mais um degrau. Existem 3 formas da gente ver a vida. Ou 3 maneiras de ver a vida. Primeiro, é o ideal. O ideal. O que é o ideal? O ideal é uma figura que a gente cria na nossa mente e trabalha em cima disso. Mas, como o próprio nome diz, ideal, é um negócio da ideia. Ou seja, é alguma coisa que não existe. E uma grande frustração é a gente trabalhar em cima de ideal. A gente trabalha em cima de igreja ideal. Isso não existe. Existe, não. A gente trabalha em cima de emprego ideal. A gente trabalha em cima de carro ideal. E, por fim, a gente trabalha em cima de casamento ideal. E daí, mas a frustração, ela vem a cavalo. A frustração vem rapidamente. Porque nós estamos falando de coisas que não existem. Anos e anos atrás, eu escutei uma mensagem do Moisés Cavaleiro de Moraes que falava sobre isso, a questão do ideal. O ideal não existe. A pessoa imagina um emprego. Fala, é o ideal. Aí entra lá e descobre que não é. Aí fica infeliz. Por quê? Porque trabalha em cima do ideal. Não, aquele carro lá, aquele carro é ideal. Aí, daqui a pouco, o tal do Peugeot lá começa a dar problema. Deus lhe abençoe, se for possível. Não existe emprego ideal. Não existe casa ideal. E o pior é quando a pessoa pensa em casar com um homem ideal. A minha irmã já sabe que isso não existe, né? Sim ou não? Aí fica aquelas coisas assim, né? Sonhando acordada. E dorme e sonha com o homem ideal. Qual é o homem ideal? O camarada assim vem, todo grandioso, saltando pelos montes, seus cabelos brancos assim. Aí no dia seguinte descobre que não tem cavalo. E o príncipe era um sapo. Aí taca beijo para ver se transforma em príncipe. Filho, ou filha, vai em frente. Ama seu sapo. E o outro idealizou uma mulher. É aquela mulher, aquela princesa. Tempo todo cheirando boticário. Aí um dia encontram outra cheirando a cebola. O ideal foi para o ralo. Não existe. E o pior
é quando a gente estabelece um ideal de amizade, jogando sobre a pessoa um peso que ela não consegue suportar. Porque ela nunca pensou em ser ideal. Ela nunca planejou em ser ideal. Por quê? Ela convive diariamente com seus próprios problemas. Então ela entra no casamento como ela é. Mas o outro estava esperando outra coisa. Segunda forma de ver as coisas é encarar segundo a realidade. O que é realidade? Realidade é essa cadeira na qual você está sentado. É a caneta que você segura, é o telefone, é a mesa, esse ambiente, essa estante. Isso é realidade. A gente pode tocar, a gente pode ver. São as coisas aí. Mas eu quero dizer a você, a nossa vida não pode ser baseada nessa realidade. Ainda não serve para nós. Porque todas essas coisas que nós estamos vendo, sentindo e tocando e percebendo, todas essas coisas estão em franco processo de apodrecimento. Ainda que a gente aprendeu na escola que concreto é o que a gente pode tocar, sentir e ver, a Bíblia chama isso de coisa abstrata. E o que a Bíblia chama de coisa concreta? As coisas espirituais. Porque essas coisas que vemos são passageiras. E é interessante como a gente coloca a certeza do nosso coração na incerteza das riquezas. Que loucura nossa! A palavra chama de riqueza de coisas incertas. Mas a gente estabelece todo um programa de vida em cima de riquezas. E o outro ponto é a verdade. Então, ideal, realidade e verdade. O que é verdade? Verdade não é um conceito. Verdade é o próprio Deus. E tudo que emana dele, tudo que vem dele, veio de Deus é verdade. Não veio de Deus é só realidade. E nós não podemos nos submeter à nossa vida, não podemos jogar a nossa vida em cima do que nós vemos. Aí eu volto para Hebreus capítulo 11. E todo Hebreus capítulo 11 fala de pessoas que saíram da realidade. Ou melhor, não se basearam na realidade. Claro que a realidade está aí. Nós não podemos fazer uma coisa que é terrível, que é a sublimação. A gente viver num nível aí que também não existe. Nós precisamos conviver com a realidade, mas não depender dela. E Paulo ensina, casando como se não casasse, tendo como não se tivesse, comprando como se não comprasse, usando como se não usasse, porque há algo maior que isso na nossa vida, que é o reino espiritual, que é o reino de Deus, que são as coisas do Senhor. Amém? O que fala Hebreus 11? Hebreus 11 é isso que eu estou falando. Todos os homens, todas as mulheres citadas ali, são pessoas que viveram na verdade, ainda que estivessem na realidade. Paulo fala de entristecidos, mas sempre alegres. Já passou por isso? Entristecidos por causa da realidade, mas sempre alegres por causa da verdade. A realidade vai passar, a verdade nunca vai passar. A cidade que desce do céu, essa é a verdade. A vida santa depois daqui, isso é verdade. A glória do Cordeiro, isso é verdade. A nossa vida com os nossos irmãos eternamente, isso é verdade. Mas tudo isso aqui, amados, está com um prazo de validade vencido. Como eu posso basear minha vida em coisas que já perderam o prazo de validade? Amém? Eu falei de Abraão, eu falei de Moisés, poderia falar de Jefté, de Sansão, de Baraque, de Noé, de mulheres que recusaram receber, porque tinha uma promessa, receber seus filhos, receber seus entes queridos, porque tinha uma promessa.
Eu estava lembrando, anteontem, não me lembro mais com quem eu estava conversando, que eu estava lembrando de duas mártires da igreja francesa, Brandina e Perpétua, duas irmãs fabulosas, que foram jogadas no Coliseu em Lyon. Eu estive lá para ver, não o evento, estive lá para ver o Coliseu. Não, para que não haja nenhuma piadinha. Eu conheço o ambiente que eu vivo. Eu estive lá. E a história delas é impressionante. Eu não me lembro qual das duas, mas uma foi levada ali para o Coliseu com o filhinho dela, de menos de 10 anos. E qual era a ameaça? Negue a sua fé em Cristo ou nós matamos seu filho. E o menininho dizia assim: mãe, não nega, daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar, mãe. E a outra que foi jogada aos touros. E os touros chifravam, ela não morria, chifrava, ela não morria. Chegou o momento que ela percebeu que estava chegando no final da vida dela. Ela pediu um pente. Ela pediu um pente. E assim, eu preciso me pentear, porque eu vou encontrar com o meu amado. E eu preciso me apresentar bela para ele. Qual era a realidade? Os touros. Qual era a verdade? O encontro com o Senhor. Nós podemos escolher em que nível nós vamos viver. Nós podemos escolher. Nós não somos sujeitos à realidade, nós somos sujeitos à verdade de Deus. Deus está nos chamando para subir ao monte. Deus está nos chamando para uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova forma de viver, uma nova mentalidade. Amém, amados? Eu estou caminhando para terminar essa palavra. Mas eu queria apontar para você para onde Deus está nos chamando. O que é que está escrito no seu crachá? Como tema do nosso encontro. Voltando para casa. Qual era a mensagem na pandemia? Fique em casa. E o que é que nós fizemos? Criamos lives. Não podia sair de casa, mas ficava o tempo todo fora de casa. Ou no YouTube, ou nas lives, mas não ficava em casa. Ficar em casa não está falando de ladrilho, não está falando de paredes. Ficar em casa está falando de outra coisa. Deixa eu lhe contar uma experiência nesse sentido, que foi uma bomba no meu coração. Quando no dia 26 de julho do ano passado, eu voltava para Cascavel, depois do sepultamento de Irani, eu estava em Guarulhos, no aeroporto, para tomar avião. E qualquer um de nós, no aeroporto, na sala de embarque, você tem aquela ideia: estou chegando em casa, estou voltando para casa. E ali no aeroporto, no meio de um grupo grande de gente, eu percebi que eu já não tinha uma casa. Que a ausência de Irani representava para mim: já não tenho casa. Já não tenho, não é para onde, já não tenho para quem voltar. E isso para mim hoje é um negócio muito concreto, mas muito concreto. Passado algumas semanas, eu escutei uma mensagem de uma senhora judia, que falava que esta é a mentalidade judia, que a casa não é um lugar, a casa é uma pessoa. A casa não é um lugar, é uma relação. Nós não podíamos confundir casa com ladrilhos. Não podemos confundir casa com tijolos. Não podemos confundir casas com um lugar. Igreja na casa não é um local de reunião. Igreja na casa é uma relação entre nós. É uma forma de viver. Nada a ver com lugar. Nada a ver com lugar. Porque quando Abraão sai, ele sai para um lugar que ele não sabia qual era. Ele estava sendo chamado para uma nova forma de viver, como família e com Deus. Voltar para casa significa sair da estrutura que nós criamos, sair das, como diz Wolfgang Simpson, sair das categórias, que é uma mistura de catedral com sinagoga, sair disso e voltar para uma nova forma de fazer e viver a igreja.
Para isso, aqui estamos. Uma nova forma de viver a igreja. Amém? Infelizmente, amado, no decorrer da história, nós fomos copiando sinagogas. A primeira ideia de sinagoga que existe foi na Babilônia. Quando o povo judeu começou a ter as suas sinagogas para manter a cultura, manter a leitura da Bíblia, manter a leitura da lei, mas não se perder no meio da cultura babilônica. Hoje, nós temos aí uma figura parecida, que são os CTGs. Sabe o que é CTG, não? Centro de Tradição Gaúcha. Onde tem um grupo de gaúcho, ali tem um CTG, para manter a cultura gaúcha. Não estou dizendo que é errado ou certo, estou falando só um costume, uma cultura. E nós, os evangélicos, criamos uma espécie de cultura para manter alguma coisa evangélica e saímos das nossas casas. Nos desviamos das nossas casas. Saímos da vida cristã dentro de casa. E divorciamos a vida de família da vida de igreja, quando nós nunca deveríamos ter divorciado. E o convite de Deus para nós hoje é voltar para esse lugar. Deus está nos dando uma visão clara. Precisamos voltar para isso. Amém? Mas deixa eu confessar a vocês uma coisa. Que uma das maiores dificuldades que eu tenho é ensinar para pastores que igreja na casa não é reunião em casa. Porque há um paradigma estabelecido. Bom, nós temos igreja em casa. Lá na minha igreja nós temos igreja em casa. Então como é que é? A gente reúne num lugar, compra uma caixinha de som para ajudar. Aí põe uma apostilinha, pega um pastorzinho, mudou tudo para ficar do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor deseja, amados, que as nossas casas sejam casas redentoras. Casas redentoras. E onde é que estarão essas casas? Espalhadas em todos os lugares. Uma vez um pastor estava chateado, veio conversar comigo. Falou: eu tenho um problema sério. Porque parece que na hora que o anjo veio trazer os membros da minha igreja, o saco furou, espalhou membro de igreja para todo lugar da cidade. Falei: meu caro, não foi acidente, foi previsão de Deus e provisão de Deus. Não foi o erro do Senhor, é projeto do Senhor. Espalhar a igreja para todos os lugares, para que a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor. Deus não quer que o conhecimento da glória dele fique restrito a um lugar. Deus quer que o conhecimento da glória dele encha toda a terra. Através de quem, amados? Através das nossas famílias. Através de nós. Porque é através de nós que temos a bênção de Abraão, a ascendência de Abraão, é que as famílias, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. É através de nós. Abraão não está mais aqui. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de criar condições para que Deus chegue onde Ele quer chegar. Eu tenho ensinado aos irmãos e tenho batido numa tecla, que nós moramos num lugar por dois motivos básicos. Moramos num lugar ou por desgraça ou por propósito. Morar por desgraça é você morar num bairro, numa rua, sempre sonhando em mudar dali, porque ali você não gosta. Isso é morar por desgraça. Acho que não tem ninguém assim aqui, né? Um dia eu vou sair daqui, não gosto desse lugar. Você não gosta desse lugar, significa que você não gosta do vizinho, você não ama o vizinho, você não conhece o vizinho, você não prega o evangelho para o vizinho. Você quer distância daquele lugar. A outra forma de morar no lugar é morar entendendo que Deus pôs você naquela rua, naquele prédio, naquele bairro, para que nenhuma pessoa naquele prédio, naquela rua, naquele bairro pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós temos que decidir. Não moramos por desgraça ou por propósito? Eu estava contando para os irmãos, eu moro num prédio de 15 andares.
E toda vez que eu entro no elevador, eu procuro achar um jeito de falar com o vizinho. Estou procurando caminhos. Eu comentei com os irmãos que você está com um casal e o casal está com uma criança. A criança é um ótimo caminho. Elogia a roupinha dela. Fala que criança bonitinha. Se não for, fala que criança engraçadinha. Se nem isso puder, fala que criança saudável. É um caminho. Mas o problema hoje é que são os cachorros que estão nos prédios. Eu estou obrigado a conhecer o nome de cachorro. Mas que cachorro engraçadinho, né? Que raça é? É tal. Poxa, ele é saudável. Qual a idade dele? Ah, passou por uma cirurgia. Eu falei, que pena. Não morreu, não. Não, que pena. Você entendeu? Eu estou procurando criar caminhos. Porque para mim é inconcebível morar naquele lugar e não apresentar o Senhor. E por último, poderia contar para vocês vários testemunhos, deixa eu contar só o último testemunho. Chamei um técnico lá em casa para mexer na internet. Ele foi mexer na internet, estava ali. Aí terminou, foi configurar. Perguntou como é que é o nome da rede. Falei, Jamê Nobre. Aí ele pôs, qual é a senha? Salmo 139. Ele falou, o que significa? Significa que Deus, de forma assombrosamente maravilhosa, criou você e determinou todos os seus dias, ainda que nenhum deles houvesse. Ele parou assim, agora eu estou entendendo, porque quando eu vim para cá, eu achei que tudo ia ser mais rápido, e não foi. Agora eu estou entendendo por que é que demorou tanto, porque eu precisava dessa palavra. Ele não era cristão, não. Mas não é para isso que eu vivo? Não é para isso que a gente existe? Morar onde eu moro, sem que pessoas conheçam o Senhor, por que morar ali? Lares redentores. Casa é diferente de lar. Assim como house é diferente de home. Um fala de lugar, outro fala de ambiente. Um fala de coisa, outro fala de relação. Deus quer levantar a sua casa como uma casa redentora. Porque Ele vai levar para a sua casa pessoas que querem andar na lei do Senhor. Ele vai levar para a sua casa pessoas que querem ouvir do Senhor. Amém? Amém, amados? Vamos orar sobre isso? O que nós vamos orar? Primeiro, vamos pedir visão a Deus. Senhor, eu quero subir no monte. Eu quero ter a visão do Senhor. Amém? Eu vou subir. Vai doer, vai machucar, mas eu vou subir. E eu quero a tua visão. E Pai, eu quero que a minha casa seja uma casa redentora. Um lugar onde o Senhor vai manifestar o teu nome aos meus vizinhos. Pode ser? Pode curvar suas cabeças e orar. Em nome de Jesus Cristo. Se a sua família estiver perto aí, junta a sua família aí, por favor. Se você está sem sua família, junte a uma família. Não fique só. Deus. Deus amado. Ouve, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor.
Que a nossa casa, Senhor Deus, seja um lugar de abrigo. Que a nossa casa seja um lugar de refúgio, Senhor. Que a nossa casa seja um lugar de esperança, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que todas as pessoas que chegarem à nossa casa vão ter um encontro contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus. Oh Senhor Jesus. Ouve, Senhor, ouve a oração do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Reine em nossa casa, Senhor. Ó Deus. Ó Senhor Jesus. Não queremos andar, Pai, na visão antiga, na visão errada, na visão velha. Queremos andar no novo, Senhor. Queremos andar no novo, Senhor, no novo do Senhor. Oh Jesus. Oh Jesus. Deus, vem com teu Santo Espírito, Pai. Vem, Senhor. Vem, Senhor.